Oi gente, eu sou a Tati, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Eu sei que a gente já está em março, mas acontece que uma das minhas metas para esse ano é gravar vídeos de leitura, então antes tarde do que nunca. Em janeiro eu li 10 livros, o que eu acho que nunca aconteceu. Eu comecei o ano com um ritmo de leitura muito bom, inclusive a maioria dos livros que eu li nos primeiros 15 dias. E aí depois o momento odeio ler chega pra todo mundo. Eu entrei numa ressaca literária, mas ainda assim consegui ler bastante coisa. Eu comecei o mês de janeiro, eu comecei o ano terminando a série Os Bridgertons, então eu li A Caminho do Altar e Viveram Felizes para Sempre. Eu já fiz resenha desses dois livros aqui no canal. A Caminho do Altar é o meu livro favorito da série, eu amei demais. Fazia muito tempo que um livro não me prendia tanto como aconteceu com A Caminho do Altar. E o Viveram Felizes para Sempre é um livro de epílogos, né? Então são aí continuações das histórias, e eu acho que pra quem leu todos os livros e gostou da série, é um final assim muito nostálgico, porque pelo menos pra mim foi. Eu passei muito tempo com esses personagens, então saber o que acontecia depois do final eu gostei bastante. Alguns epílogos eu não gostei tanto, então eu diria que não é um livro assim perfeito, mas como eu disse, o valor aí sentimental é muito grande. Pro A Caminho do Altar eu dei 5 estrelas, é claro, e pro Viveram Felizes para Sempre eu dei 3 estrelas. Depois, o terceiro livro que eu li em janeiro é um livro que estava estacionado na minha estante há muito tempo. Foi um livro muito hypado, que eu inclusive quis muito ler na época, mas aí ele demorou para ser publicado aqui no Brasil, e quando eu comprei eu já não estava mais com tanta vontade. Mas em janeiro eu quis ler a maioria dos livros não lidos que eu tinha na minha estante, então foi aí que eu escolhi ler Tash e Tolstói. Tash e Tolstói vai contar a história da Tash, e a Tash ela tem uma websérie e ela faz com os amigos dela uma adaptação da Anna Karenina do Tolstói. E essa é uma série assim não muito conhecida, já faz um tempo que eles trabalham nessa série, eles têm assim as visualizações deles, mas nada assim demais. Ela até pensa em desistir e tal, até que um dia essa série ela é comentada por uma outra pessoa muito popular e a série viraliza, bomba na internet. E aí a Tasha ela tem que lidar com essa coisa de que agora ela começa a ter comentários negativos e os haters, aí ela começa a receber e-mails, e além de tudo isso que tá acontecendo no mundo online, ela também tem que lidar com vários problemas na vida pessoal dela. Então é um livro adolescente. Eu gostei bastante da história, eu confesso que não foi um livro perfeito, e eu acredito que se eu tivesse lido na época que ele foi lançado, eu teria gostado mais, acredito eu, porque era o estilo de livro que eu lia, e que hoje já não é assim, eu não gosto tanto, muito por essa questão de público-alvo. Eu não consigo mais me ver em personagens adolescentes e me identificar com eles, então eu acabo não gostando tanto das histórias. Há casos e casos, né? Tem livros adolescentes que eu amo também. O Tash e Tolstói, eu gostei de várias coisas que acontecem na história. Gostei muito da questão da personagem principal ser assexual, então eu nunca tinha lido livro nenhum com um personagem assim. Então eu acho que por ser um livro adolescente pode aí gerar curiosidade, pesquisa de um assunto que não é tão falado, então eu gostei muito desse lado. E também a questão que eu me identifiquei com a Tati foi essa coisa da internet e como ela lida com os comentários negativos, que é uma coisa eu acho que todo mundo que começa a postar vídeo ou fazer qualquer coisa online, quando recebe o primeiro comentário negativo ou o primeiro dislike em vídeo, e aí você fica naquela paranoia de tipo, nossa, o meu trabalho é um lixo. Então nesse sentido eu me identifiquei muito com ela, então eu acredito realmente que é um livro muito legal, mas que não é pra mim por conta dessa questão do público-alvo. Pra Tash e Tolstói eu dei 3 estrelas. O próximo livro que eu li foi The Kiss Quotient, que é Os Números do Amor. Esse livro eu já tinha ele na minha estante faz um tempo também, tava querendo ler há bastante tempo. Acontece que esse livro foi muito recomendado pra mim e muita gente me falou que eu tinha que ler esse livro, que eu ia gostar e que era a minha cara. E eu acabei ficando com medo de ler porque as minhas expectativas eram muito altas, e eu falei assim, e se eu não gostar? Eu tava sentindo muita pressão em ler esse livro, mas aí decidi ler e eu
amei. Esse livro ele vai contar a história da Stella, e a Stella desde criança ela foi diagnosticada com Asperger, e quem é portadora de Asperger tem dificuldade em se relacionar, e a Stella agora, quando ela já tá com seus 30 anos, a família inteira tá esperando, né, que ela se case, que ela tenha filhos, mas acontece que não é fácil para ela, então ela decide que ela vai contratar um acompanhante para ensiná-la como ela deve se comportar em um relacionamento. E é claro, né, essa coisa do namoro falso aí, que eles vão se apaixonar. Esse livro eu amei demais, demais, demais. É claro, porque tem um dos meus enredos favoritos, que é o Namoro Falso. Eu não acho que esse seja um livro perfeito, mas eu acabei gostando muito da personagem da Stella, assim como aconteceu com a Tasha. Eu nunca tinha lido um livro com um personagem que tem Asperger, então fez com que eu pesquisasse mais sobre o assunto e conhecesse mais, e eu me identifiquei muito com a Stella e eu me preocupava muito com ela e queria que tudo desse certo. E o Michael, que é o acompanhante aí que ela contrata, eu gostei também muito, muito, muito do personagem dele. O defeito que eu achei nessa história é essa questão mesmo do namoro falso. Eu já li vários livros com namoro falso e acontece que esse eu nunca entendi por que eles levaram essa questão de namoro falso por tanto tempo, porque desde o começo a gente já sabe que eles ali têm atração um por outro, que eles se gostaram e tudo mais, porque eles não sabem isso, mas a gente na cabeça do personagem sabe, então demorou muito pra eles admitirem. Eu achei que foi criado um conflito aí no final pra que o casal brigasse, porque senão ia ser só amor o livro todo, porque eles se davam muito bem. Então foi só essa questão mesmo do conflito do final que pra mim não fez sentido, e tudo foi resolvido em tipo um capítulo, essa briga. Então realmente só tava ali pra ter uma briguinha e aí o feliz para sempre. Mas, né, eu gostei muito do livro mesmo assim. Quando eu terminei de ler, eu já quis reler o livro de tanto que eu gostei. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Depois eu li Daisy Jones and the Six. Eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo ano passado e eu já tinha comprado Daisy Jones, então já tava na minha estante, então precisava ler os livros não lidos da minha estante. Resolvi ler Daisy Jones. Eu ouvi o audiobook, é um dos melhores audiobooks que eu já ouvi. Ele tem uma pessoa diferente para cada personagem, e como o livro é uma entrevista, realmente parece que foi ali colocado tipo gravador e a pessoa tá contando a história, então eu achei fantástico. Se você puder ouvir o audiobook, ouça. Esse livro ele vai contar a história da Daisy Jones e da banda The Six. Na verdade, o livro é uma entrevista para uma biografia desses músicos, e então o livro inteiro é uma pessoa conversando com cada integrante da banda e tudo mais, para contar a história de como a Daisy Jones, que era uma cantora solo, acabou se juntando à banda The Six. Eu achei esse livro incrível no sentido de como a Taylor Jenkins Reid cria personagens tão verdadeiros, que é a segunda vez que eu leio o livro dessa mulher que eu vou no Google pesquisar se essa banda, se essa Daisy Jones realmente existiu, principalmente porque o livro ele começa falando que tudo que tá escrito aqui realmente aconteceu e tudo mais, e eu achei que a nota da autora era a nota da Taylor e não é da autora que tá escrevendo a biografia aí no caso. E eu fui, né, no Google Daisy Jones and the Six pra ver foto da banda e eles não existem, né? Mesma coisa que aconteceu com Evelyn Hugo, eu fui pesquisar quem era a Evelyn Hugo. Então pra mim é fantástico nesse sentido, e eu gostei muito, eu acredito, por conta do audiobook. A questão que eu tive é que eu não gostei da Daisy Jones. Eu acabei gostando de alguns personagens da banda, mas hoje, 2 meses depois de ter lido o livro, eu já não consigo lembrar o nome, assim, de quase ninguém dessa história. Então eu acho que a minha experiência com esse livro teria sido totalmente diferente se eu só tivesse lido e não tivesse ouvido o audiobook. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele, mesmo não tendo gostado de nenhum personagem. Isso não influenciou na minha vontade de ler, na minha vontade de descobrir o que ia acontecer, porque realmente parecia que eu estava lendo um livro sobre uma banda de verdade. Então isso me fascina, assim, muito, essa capacidade da autora de te enganar, assim, a esse ponto de você questionar, calma, essas pessoas
realmente existiram. Então eu gostei bastante, foi mais por essa questão da narrativa e da criação aí da autora, não tanto dos personagens, e gostei muito de saber da história, porque como eu disse, realmente pareceu a história de uma banda. Depois eu li Tiny Pretty Things, que é o livro da série O Preço da Perfeição da Netflix. Eu acho que é esse o nome, não lembro ao certo agora. Esse livro eu tinha ele na minha estante há muito tempo, assim, realmente eu acho que 4 anos por aí eu tenho esse livro parado na minha estante. Eu comprei ele porque vi algumas pessoas no Booktube gringo na época falando que esse livro era muito legal, e é um livro sobre bailarinas, e eu nunca tinha lido nenhum livro com personagens, né, que faziam balé e tudo mais, eu queria ler. Acabou que ficou na minha estante, nunca li. Resolvi ler por conta da série da Netflix, que tinha muita gente odiando, tinha gente que tinha gostado. Eu falei assim, não quero assistir sem ler o livro, vou ler antes de assistir. Esse livro ele vai contar a história da Gigi, e ela entra numa escola de balé super renomeada, que é muito difícil de entrar. Só que acontece que nessa escola os alunos são muito competitivos em quem vai pegar tal papel no quebra-nozes, e quem vai ser tal, quem vai ter o solo e tudo mais, quem é a pupila do professor e tal. E isso acaba, assim, deixando os personagens cegos, e eles vão fazer tudo o que eles, assim, podem pra conseguir o que eles querem. E esse livro foi, assim, um problema pra mim. Se eu já não tava muito afim de assistir a série, depois de ler esse livro, eu fiquei, assim, com zero vontade. Os personagens são extremamente mimados, eles têm muita sabotagem, muita coisa errada acontece nesse livro. O que me irritou mais nessa história é que os personagens, eles tinham essa sede de eu tenho que ser o melhor, eu vou conseguir o solo, eu vou pegar o papel principal, e a maneira que eles, né, o caminho que eles tomavam pra conseguir isso era tipo colocando vidro na sapatilha da menina, ou pegando fotos pessoais dela e colando no vidro da escola, derrubando tal pessoa no ensaio para que ela não possa participar do festival e o substituto entrar no lugar dela. Então, assim, eram umas coisas muito absurdas que aconteciam, e pra mim, eu não entendia essa ideia que eles tinham de o caminho mais fácil é eu acabar com a menina, mas o tempo que eles gastavam pensando o que tinha que fazer, e meu Deus, ela não pode pegar o meu lugar e tal, eles podiam estar na sala treinando e ensaiando na aula, e isso não acontecia. Então a pessoa quer ser a primeira bailarina de uma companhia apenas existindo, né? Nasci pronta. E não, a Gigi, ela treinava e tal, mas acontece que aí umas coisas aconteciam assim que não tinha nada a ver, e eu sei que tem uma continuação pra esse livro, mas eu não quero ler, com certeza, porque eu passei muito nervo com esse primeiro livro, e eu fui ler a resenha de algumas pessoas no Goodreads com spoiler, porque o final acaba assim um cliffhanger gigantesco, porque uma pessoa aparece aí de volta e tal, e a gente fica... o que vai acontecer? Mas eu não vou me sujeitar a passar nervoso de novo com esses personagens, e pelas resenhas que eu li do segundo livro, o pessoal odiou também, e eu dei 1 estrela pra esse livro, porque realmente, só essa questão de tipo, a escola de balé e tal, mas é um ambiente tão tóxico que nem isso consegui gostar tanto. Depois eu li They Both Die at the End, do Adam Silveira, que seria a tradução aí, os dois morrem no final. Então o título desse livro já é um grande spoiler. Ele vai contar a história do Mateo e do Rufus, e acontece que os dois recebem a ligação dessa agência aí que chama Deathcast, que no dia que a pessoa vai morrer, eles ligam pra pessoa avisando: esse é o seu último dia de vida, aproveite ao máximo, nós sentimos muito e tal, mas você vai morrer nesse dia que eles te ligam. Então, ambos os personagens recebem essa ligação, e o Mateo e o Rufus, eles são totalmente diferentes. O Mateo, ele tem muito medo, que ele não quer sair da casa dele porque ele tá com medo que, tipo, ele vai sair na rua, ele vai ser atropelado, ou que
qualquer coisinha possa acontecer com ele que vai matar ele no momento que ele colocar o pé fora da casa dele. E o Rufus já é o contrário, ele é super aventureiro e tal, ele quer viver ao máximo esse dia. E acaba que os dois personagens se encontram numa situação aí e eles vão passar esse último dia juntos. Esse livro eu demorei muito para ler, não porque eu não estava gostando, mas porque é um livro muito triste. Porque, como eu disse, o título já é um grande spoiler, então você sabe o que vai acontecer no final. E eu gostei muito dos personagens. E eu não queria que eles morressem. Então, e é a única certeza que a gente tem que no final do livro eles iam morrer, né? Então eu ficava tipo, ai, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, vai continuar um só deles. E quando eles... E assim... Eu demorei demais pra ler essa história, porque eu realmente lia, tipo, 2 capítulos por dia pra demorar pra que isso realmente acontecesse. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é como ele menciona vários personagens e as histórias são interligadas. Então, tipo, a moça que tal pessoa encontrou conhece a outra que... Então, no final, inclusive, tem um negócio assim de fulano que tá relacionado a tal pessoa. Vou tirar uma foto e vou colocar aqui. Então eu gostei muito do livro, é um livro muito triste, mas eu dei 4 estrelas pra ele. Depois eu li The Black Flamingo e esse com certeza vai entrar pra minha lista de favoritos de 2021. Já comecei o ano lendo favoritos. Esse livro ele vai contar a história do Michael, e o Michael ele é um menino birracial e a gente vai acompanhar a vida dele desde a infância até a faculdade, quando ele vai ser introduzido aí à cultura drag. E eu assim, não quero falar muito sobre esse livro porque ele é muito rapidinho de ler, mas é um livro assim perfeito. Eu também ouvi o audiobook e é o próprio autor que lê a história é narrada em verso. Esse livro ele me conquistou desde a primeira página, eu amei demais e vou recomendar pra todo mundo. Eu queria muito que esse livro fosse traduzido para que mais pessoas pudessem ler. E assim, o inglês não é difícil, é super fácil, inclusive é um bom livro para você começar a ler se você tiver interesse. Eu dei 5 estrelas para The Black Flamingo, como eu disse, com certeza um dos meus favoritos. E o último livro que eu li em janeiro, finalmente, porque eu já estou cansada de tanto falar, foi Coragem, da Raina. Eu nem vou me arriscar a falar sobre o nome dela, mas eu vi que a Intrínseca colocou no stories do Instagram alguns livros que estavam na promoção, e-book. Eu comprei esse daqui que tava tipo, acho que R$9,90. Eu gostei bastante, é uma HQ autobiográfica, então ele vai contar a história da própria autora quando ela era criança. Então a Raina, um dia, ela e a mãe dela têm tipo uma intoxicação alimentar, que né, não é nada demais. Mas acontece que com o passar do tempo, quando isso passa e tal, a Raina, ela percebe que esse probleminha no estômago dela não vai sumir tão fácil, então ela começa a ter outros episódios de passar mal e tal, e isso vai deixar ela muito nervosa. Ela vai sofrer por antecipação de tipo, eu não posso comer isso porque eu vou ficar com ânsia, eu vou vomitar e tal. Então ela começa a ter medo de tudo e ela se afasta de tudo. Essa HQ é muito fofinha. Eu sempre falo isso quando eu leio HQs, mas é porque realmente eu admiro muito quem sabe desenhar. E eu gostei dessa HQ porque ela é colorida e os desenhos são muito fofos também. Quando a HQ é colorida é muito fácil para eu visualizar um desenho animado mesmo, o que eu gostei muito. Eu recomendo para se você quer ler ou comprar um livro pra alguém. Esse é um livro infanto-juvenil super fofinho e tem uma mensagem super legal também. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixa aqui nos comentários qual foi a melhor leitura que você fez no mês de janeiro. Então foi isso, gente. Até a próxima. Tchau!